De volta com os analistas, estava comentando aqui no intervalo, né? Felipe, vai lá, vamos perguntar então, lá. Presidente, eu não sei se eu pergunto para o presidente ou para o Tiago, advogado, né? Essa última ação do Supremo Tribunal Federal, né, de colocar o Caixa 2 para a Justiça Eleitoral, né, que tantas e tantas vezes nós noticiamos, passar a mão na cabeça de tantos políticos, Caixa 2 ser julgado pela Justiça Eleitoral quando a Lava Jato tinha toda essa força dentro do Supremo Tribunal Federal, não causa estranheza, presidente? Na verdade, o Caixa 2 é para a Justiça Eleitoral, já era, na verdade. O que o Supremo disse é que os crimes correlatos, eventualmente, à Caixa 2, corrupção, formação de quadrilha, que tenham sido feitos com a finalidade do Caixa 2, eles também passarão a ser julgados pela Justiça Eleitoral. Olha, a decisão do Supremo, por uma decisão apertada, foi 6-5 a decisão, né? A gente tem que bem aparelhar a nossa Justiça Eleitoral para que ela consiga dar vazão à demanda e continue operacionalizando e fazendo justiça como tem que ser feito. A pergunta do Felipe, a discussão do Felipe no intervalo, era justamente, né, colocando em xeque a confiança e a credibilidade dos tribunais eleitorais, né, Felipe? Baseado no retrospecto. Não só isso, o povo brasileiro desconfia totalmente do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal está aí, todo santo dia nas manchetes, os escândalos que esses ministros têm proporcionado, né? Graças a Deus, porque nós temos matéria todo dia para falar dessa loucura dele. Eu acho que aí colocaram também o Supremo no bolo, porque a desconfiança é geral na classe política e nos poderes. Né? Inclusive até na imprensa, quando a Globo é questionada de manipular, a Record, enfim. Então, assim, está uma desconfiança geral. Né? Eu costumo dizer nesse caso... Diga-se de passagem, Bolsonaro teve uma capacidade de transformar esse país num grande espiral que sobe e desce e ninguém se entende, que nunca se viu na história. Eu tenho dito isso, que são duas coisas muito relevantes. A gente tem que ter muito cuidado. Nós vemos a era da pós-verdade, se é que esse eufemismo... Nós vemos a era da pós-verdade e na era que todo mundo é especialista em tudo. Você entra num grupo de WhatsApp, você entra no Instagram, no Facebook. Rapidinho o cara vai no Google O cara questiona projeto de lei, questiona decisão do Supremo, questiona obra pública, questiona tudo e ele é especialista de engenharia, direito, medicina, tudo ele é especialista. E a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso, porque o sistema judiciário, Poder Judiciário, Ministério Público, tem algumas prerrogativas, vitaliciedade, inamovibilidade, e o fundamento dessas prerrogativas, pensados lá atrás, quando se falou em tripartição de poderes, quando Montesquieu pensou isso, é porque o judiciário ele é o poder contramajoritário. Muitas das vezes, o judiciário vai contra o que pensa a maioria para defender a minoria, porque a minoria está defendida dentro da Constituição, a minoria está defendida dentro da ordem jurídica do Estado Democrático, e nem sempre, a história nos mostra, a maioria tem razão. Por isso não cabe ao Poder Judiciário jogar para a plateia. Às vezes ele vai desagradar a maioria e fazer uma decisão. Ora, a gente sabe, você falou da espiral que o Brasil vive, infelizmente, e infelizmente mesmo, o país passa por um fla-flu político, um fla-flu institucional. Nós vivemos um momento de extremismos, de radicalismos, e isso não faz nenhum país crescer, isso não faz nenhuma sociedade evoluir. Precisamos de menos confronto e de mais encontro. E esse encontro vem exatamente quando a gente passa a respeitar as instituições. Decisão judicial se recorre. Decisão judicial a gente tem que entender que, posso até não concordar com algumas decisões, mas eu tenho que entender que é o papel do judiciário. O judiciário não tem que dar uma decisão que vai me agradar ou que vai agradar a maioria. Ele tem que buscar, no máximo possível, fazer a devida aplicação da lei. Eu costumo dizer, Felipe, Tiago, assim, que os gregos não erraram quando pensaram lá atrás a divisão do sistema político, né? Quem se perdeu no meio do caminho foi o cidadão que se corrompeu. Porque a estrutura, claro, ela é necessária, ela é dividida, né? Infelizmente, né, no meio do caminho o homem se perde. Né? E nós não podemos criminalizar... Faz tempo que o pessoal se perde, hein, Natanael? Deus o livre. Mas tem muita gente no caminho também. Mas tem muita gente no caminho. Tem que tomar cuidado de não criminalizar a política. Por quê? Pelo menos nós que somos defensores da democracia.
e não criminalizar os políticos de maneira irrestrita. Porque não há democracia sem política e não há política sem políticos. Nós precisamos de bons políticos, nós precisamos de um sistema político que funcione e que você não tenha mais da metade do Congresso respondendo a inquéritos ou ações penais no Supremo Tribunal Federal. Nós precisamos de bons políticos, mas a política não pode ser criminalizada de maneira restrita. Onde é que está o Judiciário que não se posiciona? Onde é que está a OAB? Onde é que está o Ministério Público? Onde é que estão os movimentos? Veja... Mas eles foram eleitos pelo voto popular. Eu acho que está todo mundo se posicionando, né? Quem responde, em qualquer lugar do mundo, quem responde a um processo, não pode ser representante dos demais. Isso é básico, entendeu? Nós estamos evoluindo. A lei da ficha limpa foi uma evolução. A ordem foi a instituição civil, junto com a advocacia, que mais coletou assinatura para a lei da ficha limpa. Acho que a primeira evolução foi a lei de responsabilidade fiscal. Depois a ficha limpa foi um outro grande avanço. Eu acho que tentam de todas as formas engolir tão positiva que são. Eu costumo... É preciso analisar também, Felipe, que assim, às vezes a gente compara, né, um modelo europeu. A civilização europeia tem mais de 2000 anos. E já se mataram bastante por causa dessa história. E aprendem com os erros. Nós aqui na América do Sul e também na América do Norte temos 500 anos de civilização. Então, assim, é preciso evoluir. Claro, você pega nos Estados Unidos que a segunda emenda garante o cidadão andar armado. Já não cabe aqui, né? O cidadão daqui, o modelo... E eu faço a pergunta, foi outro, é o melhor modelo? Não é, claro que a gente... É o melhor modelo? Os Estados Unidos tem 2,5 milhões de presidiários. Você tem países na Europa que não tem arma, que não tem... A criminalidade é muito mais baixa do que lá. Será que todo mundo andar armado resolve a criminalidade? Se resolvesse, lá não tinha crime. Claro. Não precisava todo mundo andar... Se as pessoas precisam andar armadas, é porque a criminalidade não é baixa. Você vai para a Europa, você vai para uma Suíça, você vai para uma Suécia, você vai para uma Islândia... Os índices de criminalidade são muito menores que deles, as pessoas não andam armadas. Mas estamos chegando ao final, filho. Vamos convidar o Tiago outra vez aqui, né? Vamos. Mas não vamos deixar ele, vai até imitar o Geraldo aqui. Não vamos deixar ele ir sem antes brincar aí do bloqueio e compartilha. Vamos. E tem muita pergunta. Bota aí, Otinho. Vamos ao primeiro nome preparado para o Geraldo de casa aí, com a asinha quebrada. Geraldo, bota aí. Asinha é maldade, né? Asinha é maldade. Não faz isso com o garoto. Bota o primeiro nome aí, Altinho. Aí, ó. Rodrigo Maia, Procurador-Geral do Estado. Compartilho, um advogado que tem história, inclusive, de serviços prestados à Ordem dos Advogados do Brasil, na Escola Superior da Advocacia. Temos que ver a questão dos precatórios que precisam andar. Claro que isso não é responsabilidade dele, a questão do repasse, a gente precisa caminhar com isso. Vamos ao segundo nome aí, Altinho. Aí, o secretário de Segurança, Jefferson Portela. Compartilho, o Jefferson tem sido, inclusive, um parceiro da Ordem em diversas ações, tem feito, dentro das possibilidades, acredito eu, ao meu ver, um trabalho importante na segurança pública. Acho que ainda não conseguimos alcançar os resultados esperados, mas também isso não depende só do secretário de Segurança, você precisa de investimento, você precisa, por exemplo, e é uma bandeira da OAB, nós temos hoje 1.000, e eu tenho recebido isso, se pegar o meu WhatsApp, o Instagram, eu recebo mensagem todos os dias e muitas mensagens, já fizemos audiência pública disso, nós temos 1.700, eram 1.800, foi nomeado 100 essa semana, 1.700 policiais militares que fizeram curso de formação de oficiais e não foram nomeados ainda. O Maranhão precisa desses policiais. Essas 1.700 pessoas, eu tenho relatos de pessoas que tinham empregos de mais de 10 anos estável, que pediram demissão do emprego para fazer o curso de formação de oficial e agora estão na rua, há mais de um ano sem emprego, sem ter como sustentar suas famílias. O que era para ser uma solução para a sociedade maranhense, tornou-se um grande problema, porque traz essas famílias a não ter recurso dentro de casa, ter entes queridos desempregados. Isso é muito grave. Nós precisamos, por exemplo, e aí me dirijo ao secretário Jefferson, também sei que não depende só dele, né, tem forças maiores, mas precisamos da contratação dos policiais militares que já fizeram curso de formação de oficial, precisamos acabar com o déficit que existe dentro de número de delegados, de escrivãos de polícia, de agentes de polícia civil. Isso precisa ser visto com muita urgência. Fica o toque aí, secretário, é uma boa reivindicação, eu concordo também, pessoas aí, né? E a segurança precisa de mais efetivo, de fato. A gente sabe que o momento econômico talvez não seja favorável, mas
apertando daqui, enxugando dali, quem sabe dá para amenizar a situação. Esse governo foi o governo que começou a contratar. Claro, né? Eu tenho dito de maneira muito, isso é um posicionamento do Conselho Federal da Ordem, desde que entrei no AB em 2016, a gente vê aumento de carga tributária no país inteiro, aqui no Maranhão não foi diferente, aumentaram o ICMS 2 vezes. Você vê medidas que buscam aumento e precisam, o governo precisa de mais dinheiro para pagar as contas, precisa de mais dinheiro para fazer os investimentos que precisam ser feitos, mas você não vê os cortes. Quais foram os cortes feitos no orçamentário, no número de pessoal, de cargos comissionados, de diminuição de secretarias? Assim como o governo federal aumentou inúmeros impostos. Quantos ministérios diminuíram? Quantos cargos? Agora saiu uma notícia, não sei até que ponto é verdadeira, mas saiu, vi nas redes sociais, que foram cortados 20 ou 30 mil cargos comissionados. Mas o Brasil tem mais de 1 milhão de cargos comissionados no governo federal. Precisamos cortar na carne. Não adianta passar o preço e o custo para o cidadão sem que os governos todos, me refiro aos 27 governos estaduais, ao governo federal e às prefeituras, façam o dever de casa, façam a lição de casa, como toda dona de casa deve fazer. Quando o dinheiro está curto, você diminui a compra, você vai diminuir as coisas. Veja, ainda bem que nós estamos entre os estados brasileiros com a melhor situação do Brasil na questão de governabilidade e de aplicação de recursos. Você vê o caso do Rio e do Rio Grande do Sul, que os salários, as previdências, está tudo atrasado há meses. Só entender que você tem um governo, né, para quem escreve há tanto tempo, para quem nós se acompanhando há tanto tempo, tem um governo que não responde a nenhum processo escandaloso de corrupção, nenhum membro, né, é apontado como corrupto. É uma coisa diferente. Mas nesse caso, o Brasil passa por um momento tão difícil que há uns 8 meses atrás você tinha os 4 ex-governadores do Rio presos, o presidente da Assembleia e 6 conselheiros do Tribunal de Contas. Precisamos repensar o modelo. Mas aqui no Maranhão também, Tiago, houve uma redução nos carros condicionados, se não me engano, da ordem de 10%, foi até anunciado em algumas secretarias. Mas vamos ao terceiro nome ali, que a gente já não quem será que o Geraldo guardou para nós? Aí, ó, o ministro aí, Sérgio Moro, ex-juiz. Compartilho porque deu uma contribuição importante para o país. A Lava Jato, a gente não tem como questionar a contribuição dada pela Operação Lava Jato ao país. Felipe começou dizendo que o Poder Legislativo e Executivo foram passados a limpo. E, de fato, o Poder Legislativo e Executivo nesse país tem sido passado a limpo nos últimos anos e a Lava Jato deu uma contribuição muito grande para isso. Conquanto, acho que em alguns momentos tem havido excessos. E, dentro daquilo que falei, não é violando normas, não é cometendo irregularidades que a gente combate o crime. Ela deu uma contribuição fantástica, cometeu alguns excessos, os excessos precisam ser criticados, mas a evolução trazida pela Lava Jato precisa ser elogiada, por isso compartilho. E você, bloqueia ou compartilha Sérgio Moro? Rápido. Vamos ao terceiro nome. Você é comunista de esquerda? Não sou, não. Volta lá, volta o quarto nome lá. Não. Aí, ó, o prefeiturável aí, Eduardo Braz, deputado federal. Compartilho, fez um grande trabalho na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, prova disso foi sua eleição com acho que 200 mil votos, né? E esse é um reconhecimento da sociedade maranhense pelo trabalho que ele fez. Uma pergunta bem discreta, o senhor vota nele? Olha, o voto, primeiro que está muito longe do voto é secreto, voto é secreto. Eleitoral. O Tiago tem voto, mas como quem está aqui é o presidente da Ordem, a Ordem é a partidária e acima de tudo, a OAB defende a democracia sem se intrometer. A Ordem não é nem de direita, a Ordem não é nem de direita, nem de esquerda, a Ordem não é nem governo, nem oposição. A OAB é a defesa da cidadania e tem como grande bandeira a defesa da Constituição. Mas o presidente é cidadão e é eleitor. Sim, o cidadão mas o voto é secreto. Não quero botar o Thiago. Eu não vou te perguntar se tu bloqueia ou compartilha o Braz também. Você tem que lembrar que somos amigos particulares. Mas né? Então, disso, não tem como bloquear. O Braz é uma grande figura também, um cara, pessoa, né, muito educado, né, batalhador. Tem uma relação, inclusive, já foi em vários eventos da Ordem, já participou de diversas audiências públicas que nós fizemos no AB, no retrasado, quando tratávamos da questão da GAN dos professores e tantas outras, sempre muito presente, por isso que eu disse que fez um grande trabalho como deputado, porque tenho acompanhado esse trabalho, na medida em que ele vai a alguns eventos na OAB, e sempre ao lado da sociedade, defendendo causas relevantes,
e não à toa a sociedade reconheceu o trabalho que foi feito por A ele. disputa eleitoral vai ser boa do que vem, Felipe. Eu acho. Tem E aí grandes nós nomes temos que aí. chamar novamente o presidente da OAB, entendeu? Para responder se ele vota ou não em quem. É um grande candidato, eu acho que é um candidato. Claro. Nós temos vários bons pré-candidatos, acho que ninguém é candidato, né? Mas temos vários bons Vai pré-candidatos. ser um pleito inteligente. Inteligente. E o Braide, com certeza, se encaixa, se enquadra entre os bons candidatos que nós podemos ter para a prefeitura. Falar em candidato, meu amigo Gesael também é candidato, né? Gesael. Não, veja, já até publiquei uma nota e tudo mais, apoiado pelo Vai ter muita gente boa aí, o grupo Gesael também, de com Márcio certeza. Gerri, que está todo lá, né? Não sei se o Márcio Gerri apoia, mas que o grupo dele está vivendo sempre em volta dele, em visitas, em almoços e tal. Ter bons candidatos é sempre muito bom, porque enriquece a democracia e beneficia nós, eleitores, porque a gente pode ver um debate bom de ideias, de propostas para a nossa cidade. É isso que nós esperamos. É isso que a Ordem espera. Um debate de alto nível, com propostas, com um programa de governo que contemple a sociedade do Maranhão, de São Luís e de todo o Maranhão, cada uma das prefeituras. Todos nós esperamos, né? Tiago, muito obrigado. Obrigado, Felipe. Né? Estamos sempre aqui. Vamos ver quanto é que Geraldo. Acho que Geraldo não volta amanhã também, né? Continua aí. Estaremos Deixar ele aqui. só nos bastidores aí. Um grande abraço a todos, né? Um abraço a Geraldo. Com certeza. Sem maldade da Azinha, né? Sem maldade da Isso é uma Azinha. maldade. Eu sei que ele vai se vingar de mim depois, não tem problema. Mas- Quero agradecer a vocês a oportunidade. Eu sempre digo que a entrevista é muito boa para o entrevistado quando os entrevistadores sabem conduzir a entrevista e muito boa. Parabenizá-los pelo programa, por tudo. E também dar boa noite, agradecer aos telespectadores que estão conosco até esse horário. Obrigado, Tiago. Até amanhã. Falou, Juninho Guará. Falou, Popó. Felipe. Vamos nós. Grande vai ali, só nas fotos, né? Um grande abraço a todos. Até amanhã.